Boa tarde. Estamos hoje, dia 3/9, para fazer o nosso terceiro encontro do primeiro ciclo Convidei, que são conversas virtuais e diálogos em educação infantil. Esse evento, né, ele se constitui uma atividade formativa de extensão, promovido pela Universidade Federal do Paraná, coordenado pela professora Catarina Moro, e eu participo com ela nessa atividade, que decorre, né, da publicação, né, do e-book e livro que chama-se Leituras em Educação, Contribuições para a Formação Docente. Esses encontros visam uma aproximação da universidade com a educação básica, especialmente a educação infantil. Então, a cada encontro, nós estamos trazendo autores, né, para dialogar e comentar as questões relativas às suas temáticas de estudo e que estão contempladas nos artigos, né, dos capítulos deste livro. Nesta quinta-feira, 3/9, né, 3 de setembro, teremos duas autoras convidadas para o diálogo sobre relações corporais e brincadeira. A convidada da atividade cultural de hoje é a Sara da Silva Pereira, leitora e contadora de histórias, pedagoga, licenciada e bacharel em letras e mestre em educação pela UFPR, professora da Rede Municipal de São José dos Pinhais, Paraná, e membro do Grupo de Estudos e Pesquisa EREIA. Então, eu convido a Sara para compartilhar conosco um pouco da sua arte contadora. Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a Sara da Silva Pereira, mais conhecida como Sara Brown, por conta das redes sociais. E hoje eu vim contar uma história que está aqui, olha, neste livro, que foi escrito pelo Edmilson de Almeida Pereira, com ilustrações da Denise Nascimento. Esse escritor, ele traz a temática da cultura africana e afro-brasileira em suas obras. E agora eu vou chamar o meu cabuletê, que é o meu tamborzinho chamador de histórias. E vou contar para vocês hoje uma história chamada O Nome do Sol. Há muito, muito tempo atrás, quando os homens passaram a existir aqui na Terra, perto do começo do nome e do mundo, o Sol também tinha um nome. As pessoas o recebiam como se recebe uma visita. Que, quererê, pororó, pororó, pocindê, cumbi, lá vem. Cumbi era o nome do sol. E os homens, eles sempre se conversavam e conversavam com o sol também. Mas à medida que o tempo foi passando, os homens deixaram de falar com as plantas, com a natureza e com o sol. E eles acabaram esquecendo o nome do sol. E o sol, sem ser chamado, não vinha, não chegava. As manhãs não apareciam mais. Tudo começou a se tornar escuro. Uma noite, porque não existia mais dia, né? A noite veio lavar os cabelos e ficou esperando pelo sol para secá-los. E nada do sol aparecer. As mulheres estavam na beira do rio, lavando suas roupas. E estavam também aguardando o sol para aquará-las e secá-las. E nada de cumbi aparecer. A noite cansou de esperar e se estendeu entre as pedras e ficou ouvindo o lamento das mulheres na beira do rio. O meu sabiá cantou no galho aonde mora. Parece que adivinhou que estava chegando a hora.
Eu não posso mais viver como estou vivendo agora. Se for para viver assim, eu prefiro ir embora. Tudo agora só possuía um lado, o lado da noite, e não podia mais haver comparações, porque não existia o dia para ser comparado. Tudo foi ficando mais triste. Não podíamos mais ver as cores das árvores, dos animais, apenas a cor da noite. As canções de visitas ficaram muito mais tristes, muito tristes. Naquele tempo, ficou só tristeza. As pessoas cansadas disso resolveram se reunir e planejar algo para trazer o sol de volta. Tive uma ideia, alguém falou. Que tal se nós cantássemos vários nomes, todos os nomes que nós conhecemos? Quem sabe no meio desses nomes, alguém canta o nome do sol. Que ideia legal! Assim, todos se reuniram e acenderam grandes fogueiras. Dava até para ver o desenho dos nomes nas bocas das pessoas enquanto elas cantavam. E a noite se fez grávida de cantos e todos começaram a cantar, cada um na sua língua e no seu ritmo. E quase que um desses cantos acendeu a manhã novamente. Eu vi o sol, eu vi a lua clarear, eu vi meu bem na varanda passear, eu vi o sol. Mas o sol não apareceu, porque não era esse o nome dele. E as noites seguiram na ausência de muitas manhãs e de muitos dias. Todos os nomes foram falados, menos o nome do sol. Um dia, quando o sol já parecia para sempre perdido, apareceu uma ave nova que havia recebido um novo nome. E de repente ela cantou: Quequereque! Quequereque! Os homens começaram a se lembrar. Era isso! Esse era o nome do sol, Cumbi! E de repente Cumbi surgiu no horizonte e trouxe com ele a manhã, iluminando todo o horizonte e toda a terra. E as pessoas ficaram muito felizes. Desse dia em diante, o galo, que era essa ave nova, sempre canta, anunciando que o sol está chegando. E nunca mais os homens esqueceram o nome do sol, pois não é bom. Entrou por uma perna de pato, saiu por uma perna de ganso. De contar histórias, eu não me canso. Espero que vocês tenham gostado da história de hoje. Eu faço essas contações nas escolas, né? E principalmente para as minhas crianças, que eu adoro compartilhar leituras com elas, tanto na sala de aula quanto nos outros espaços. Eu faço parte de um grupo de pesquisa e nós trabalhamos essas questões da temática africana e afro-brasileira, fazendo um resgate dessa cultura e apresentando muitas histórias e músicas que fazem parte dessas tradições. Eu vou deixar o endereço, depois a professora Daniele vai divulgar a página do Grupo Ereiá no Facebook e no Instagram. E vocês podem acompanhar esse trabalho. Eu gosto muito de literatura, as histórias fazem parte da minha vida. Eu sempre brinco e falo para as pessoas que eu não sou uma contadora de histórias, eu sou uma professora, eu sou apaixonada pela educação, eu estou há 30 anos no chão da escola e eu amo as minhas crianças e a literatura faz parte da nossa vida. O meu avô me contava histórias, a minha mãe me contava histórias,
e eu vou recontando para as minhas crianças, para os adultos, e assim a gente vai criando um círculo, né, de imaginação, de criatividade e de encanto, porque a literatura faz isso com a vida da gente, nos deixando pessoas mais felizes. Espero que vocês tenham gostado e agradeço o convite. Até mais! Sara, muito obrigada por esse momento encantador. Foi uma delícia te escutar, né? Tão bom saber que você é uma professora contadora de histórias, porque você é contadora de histórias, mas você é antes professora, né? Então, assim, que a gente possa disseminar essa ideia, né, de que nós, que somos da área da educação, possamos aprender a ser bons contadores de histórias também, né? Muito obrigada por enriquecer esse nosso momento. E agora eu vou passar a palavra, né, para minha colega, parceira, Catarina Moro, para ela dar continuidade aqui aos trabalhos desta tarde. Muito obrigada, até depois, gente. Obrigada, Dani. Obrigada, Sara. Foi muito encantador, assim, né, a gente ter a tua presença aqui nesse momento. Eu acho que a iniciativa que a gente tem levado à frente aqui nesse espaço, né, é uma iniciativa com a licença aí da comparação, da metáfora, né, de mantermos um tipo de canto para acender o sol a cada momento que a gente pode se encontrar com quem ou participa aqui online conosco, né, ou em algum momento consegue acompanhar as discussões que a gente tem proposto nesse momento. Então, obrigada pelo teu aceite, né, a tua história nos enlevou aí por um bom momento aqui no início das atividades de hoje. Como a Dani referiu, hoje a gente tem duas temáticas, né, essas temáticas estão discutidas em forma de capítulo no livro Leituras em Educação Infantil, Contribuições para a Formação Docente, né, e as temáticas são as relações corporais e a brincadeira. Então, as duas autoras, né, que participaram escrevendo sobre esses temas, são a Márcia Bus Simão e a Gisele Silva Machado de Vasconcelos. Nós organizamos uma sequência que quem começará falando é a Márcia, né, então vou fazer primeiro a apresentação da Márcia, no momento em que a Gisele entrar, eu apresento a Gisele daí também. A Márcia é professora da Universidade Federal de Santa Catarina. Nessa universidade na qual ela atua como professora hoje, ela fez o seu doutorado em educação, né, e na universidade ela também tem uma atuação importante como editora da revista, que é uma revista acadêmica, chamada Revista 0 a 6, a única, né, se não uma das poucas revistas acadêmicas que se especializou, digamos assim, na educação de 0 a 6 anos, né, a temática fundante da revista é essa. Então, a Márcia edita essa revista nesse momento, né, é vice-líder do Núcleo de Estudos e Pesquisas em Educação na Pequena Infância, o NUPEIN, o antigo NE 0 a 6, né, da UFSC, e integra o grupo de pesquisa Educação, Infância e Gênero do PPGE da Unisul. Não sei se mantém essa tua atividade ainda, Márcia. Seja bem-vinda, né, a gente agradece a tua participação no livro também, e fique à vontade aí para você desenvolver o teu tema. Então, boa tarde, né, quero desejar uma boa tarde para todas as pessoas que estão conosco nesse momento, assistindo a live. Cumprimentar a Catarina e a Daniele, que estão como mediadoras aqui, a Sara, que nos contou essa história maravilhosa, para iniciar essa tarde de uma forma com mais arte, né? E desejar também uma boa tarde à minha parceira de live, que daqui a pouco aparece, a Gisele, né, que vai apresentar o seu texto na sequência. Quero agradecer, primeiramente, as pessoas que estão aqui nos bastidores, nos permitindo que a live, né, aconteça. Agradecer aos intérpretes de Libra, a Isabel, o Natan,
né? E de forma especial quero agradecer a Catarina e a Daniele, primeiro pelo generoso convite, né, para participar da escrita do livro, Leituras em Educação Infantil, Contribuições para a Formação Docente, né, que tem um caráter particular, né, visando ser uma contribuição para a formação continuada. E trazendo, então, esse livro traz, então, uma parte de aprofundamento, de compreensão e perspectivas, né, da educação infantil. E na segunda parte do livro são diálogos entre perspectivas e ação pedagógica na educação infantil. E convido a todas as pessoas, né, para revirar o livro, né, para conhecer o livro, né. E, em segundo lugar, quero parabenizar, né, pela iniciativa e organização desse evento, né, o primeiro ciclo Convidei, e que nos permite, então, apresentar esse livro, os capítulos escritos por cada uma de nós, e mais, ele nos permite, então, dialogar com os conteúdos, tendo em conta também esse momento presente que estamos vivendo, em caráter excepcional, com a presença de um vírus que exige que de todos nós, o isolamento e o distanciamento social, né? E enquanto vivemos essa necessidade, então, desse isolamento e desse distanciamento social, a organização desse evento nos aproxima. Eu acho que em outros momentos não nos encontrávamos tanto quanto agora que vivemos em isolamento, né? Então, estamos submetidos a um distanciamento corporal, mas de modo virtual temos nos aproximado, então eu acho que temos que ver também nessa circunstância algo de bom, né? E eu gostei muito quando no encontro passado, a Adriane usou uma frase, né, de que o artigo dorme sozinho no livro, e que esse evento possibilita, então, revirar, né, e convidar o texto a passear, né, e chegar mais próximo às pessoas. E assim, nesse jogo divertido de palavras, né, já que o convidei, me convidou, e estamos aqui na página, né, do Facebook do Revirei, eu revirei o livro e passearei com vocês brevemente. Então, levarei vocês brevemente ao texto e espero que despertarei, né, em vocês o interesse na leitura e que as reflexões aqui possam nos ajudar a compreender mais e melhor as especificidades e particularidades da docência na educação infantil. Então, o texto que eu elaborei, né, a partir desse convite, ele se chama Experiências Sensoriais, Expressivas, Corporais e de Movimento na Educação Infantil. E para a escrita, eu busquei reunir reflexões acerca de situações cotidianas, né, e cenas cotidianas vividas na docência na educação infantil, dando um foco, dando uma visibilidade para a dimensão corporal e suas implicações, né, nos arranjos espaciais, temporais, né, e nessa questão da docência, eu também busquei jogar um pouco mais de luz sobre alguns pontos, 3 pontos, né, que são os cuidados corporais, as relações de gênero, sexualidade, étnico-raciais, e as experiências com o movimento e com o corpo expressivo. E nesse sentido, então, dirigimos as reflexões mais detidamente às ações docentes que privilegiam as crianças pequenas, desde bebês, pois pesquisas recentes têm apontado que a docência com bebês, ela difere da docência com crianças maiores, né? E trata-se de uma docência que envolve ações de cuidado e educação e que entrelaçam ainda de forma mais intensa, o que já é intenso na docência, né, na educação infantil,
mas com os bebês se entrelaça de forma ainda mais intensa, então, o corpo, né, e as emoções. E para a organização dessa escrita do texto, eu trouxe primeiramente uma breve contextualização de como nós compreendemos os fundamentos conceituais referentes ao corpo, com o objetivo de justificar, principalmente para fins didáticos, todas as dimensões ou a multidimensionalidade que conforma esse corpo, né? Então, eu sempre faço essa observação de forma a demarcar, é só para fins didáticos, né? Para que a gente, nessa separação, ou nessa delimitação, consiga perceber o quanto o corpo está presente nas nossas ações, né, e é determinante nas relações, e principalmente nessa docência na educação infantil. E para contextualizar os fundamentos conceituais, inicialmente eu trago uma breve recuperação, né, de que o corpo ele se constitui, então, por uma herança da natureza biológica, mas também por uma herança cultural, né, e para desconstruir essa ideia, né, de que historicamente o corpo ou foi concebido como herança da natureza biológica, ora como herança cultural e social, né, e até recentemente essas duas dimensões vinham sendo estudadas separadamente, e isso acaba trazendo, então, implicações, né, dicotômicas na compreensão desse corpo. E para apresentar, então, essa fundamentação teórica, eu apresento as faces, né, ou as multidimensões que constituem o corpo. O corpo como conhecimento, né, que envolve tanto isso de perceber e conhecer e significar as sensações, as funções e os movimentos internos do corpo, quanto os desafios corporais, e o domínio de movimento, né, que são conhecimentos que advêm com o corpo e não por outra forma, né. Então, é vivendo esse corpo que eu, né, adquiro esse conhecimento. O corpo como expressividade comunicativa, que se refere a essa dimensão do corpo como expressão, né, como forma de comunicação. A outra dimensão é o corpo como experiência espaço-temporal, que se refere a como nós nos relacionamos experiencialmente, nas relações com os outros, como nós nos colocamos espacialmente, né? E nessa discussão, por exemplo, uma particularidade das crianças é que elas fazem tudo, das crianças pequenininhas, né, e das crianças pequenas, elas fazem tudo muito próximas umas das outras, a distância, né, que elas se colocam uma das outras, é o que na proxêmica é chamado de distância íntima, porque elas estão sempre se tocando, né, estão muito próximas umas às outras, e isso vai revelando daqui a pouco um ponto que eu vou apresentar, o quanto isso tem implicações num retorno também, né, pensando nesse momento de pandemia, e em que é uma particularidade das crianças elas se colocarem espacialmente e temporalmente muito próximas umas das outras, e agora, nesse momento de isolamento social, nós precisamos manter um distanciamento desses corpos, né? E com crianças pequenas isso se torna ainda mais delicado, porque é parte constitutiva das relações essa aproximação, esse chegar bem pertinho, né? É como se vê as coisas juntos, né? E uma quarta dimensão é o corpo como direito ético. Então, que é esse corpo constituído como um direito e identidade que deve ser compreendido como um território inviolável, que jamais deve ser destinatário de negligência, de violência, de maltrato, de punição, de castigo, né? E todas essas dimensões, então, elas estão presentes na docência, né? E aí, na sequência do texto, eu procuro, então, trazer essas experiências sensoriais, expressivas, corporais e de movimento, trazendo
os cuidados corporais, as relações de gênero, sexualidade, étnico-raciais e as experiências com o movimento e com o corpo expressivo, né? Então, os cuidados corporais, né, o como que o corpo se manifesta e se expressa ou está presente nas relações, na docência, né, onde essa professora, né, é o corpo das crianças que será o destinatário das práticas pedagógicas de cuidado e educação, né, de modo que é necessário garantir experiências que promovam o conhecimento de si e do mundo para as crianças desde bebês. Então, quando a professora estabelece ações de cuidado com as crianças, né, ela insere as crianças nos hábitos sociais, carregados de sentidos, constituídos de nossa cultura, e que ultrapassam o ato simples, né, ou biológico, de saciar uma necessidade de nutrir o corpo, ou de assear esse corpo. Né? E o modo como, então, essa professora estabelece essa relação com as crianças nos cuidados corporais, né, ela contribui para a construção da visão que as crianças têm do seu corpo. E as maneiras como nós vamos nos constituindo e as crianças vão se constituindo e sentindo e percebendo o seu corpo, se dá nessas relações e nos modos como então essa professora se refere a esse corpo, como essa professora nomeia esse corpo, como ela cuida desse corpo, como ela higieniza, né? Como ela cuida dos cabelos, do vestuário. Então, nessas relações todas estão aí presentes uma construção, né, de corpo e de identidade, né, das crianças. Com relação às relações de gênero e sexualidade, étnicas, então, por meio de experiências também corporais, é que meninas e meninos, né, vão construindo suas identidades de gênero e étnicas, raciais, né, porque o corpo, ele expressa e carrega consigo, então, essas marcas, e que a professora precisa estar muito atenta na contação de história que ela seleciona, porque ali tem uma perspectiva, né, de corpo, de relação de gênero, de sexualidade presente. Então, a constituição dessas relações de gênero, elas se darão em todas as ações das professoras, né? E vamos ao terceiro ao ponto que se refere, então, às experiências com o corpo e com o movimento expressivo, né? Que nessa seção do texto eu faço uma diferenciação contrapondo as experiências sobre o corpo das experiências com o corpo e com o movimento. E aí eu procuro fazer uma diferenciação, diferenciando mesmo, né, o que é sobre o corpo e o que é com o corpo. E o sobre aqui, ele tem essa conotação de revelar aquelas proposições pedagógicas em que, às vezes, as professoras, para trabalhar o corpo, quando elas acham que é o único momento que elas estão trabalhando o corpo, quando na realidade não é, né? Elas organizam atividades e trabalhinhos em que se recorta partes do corpo de revistas, em que se desenha o corpo ou parte deles, ou que se faz um molde, né, por meio do contorno do corpo, ou se faz as marcas dos pés e das mãos com guache, né, e depois faz o carimbo. Essas experiências, né, que se pensa que são nessas experiências que a professora está trabalhando o corpo, né, eu analiso que essas experiências, elas podem até ser vistas como interessantes, talvez para as famílias, que recebem a marca lá do pezinho do seu filho, da mão do seu filho, e para algumas professoras pode também parecer interessante. Mas aí eu me pergunto, e para as crianças? E para os bebês? Na perspectiva do bebê, que experiência corporal é essa, em que, por exemplo, ele, né, na sua perspectiva, como ele vive isso? Ele se vê segurado por um adulto,
para que o outro adulto possa pintar a plantinha do pé para fazer um carimbo. Podemos dizer que temos nessa situação uma experiência, sim, mas é esse tipo de experiência que queremos ampliar e diversificar para as crianças, né? E por isso que eu nomeio essas experiências como experiências sobre o corpo, né? Que são aquelas que a gente tenta didatizar o corpo. E, por outro lado, tem outras experiências que eu defino como experiências com o corpo, experiências com o movimento, como aquelas que são vividas com o corpo numa perspectiva que possibilite o conhecimento de si e o conhecimento do mundo e das relações, né? Esse conhecimento envolve tanto perceber, conhecer e significar suas próprias sensações, funções, movimentos internos do corpo, né? Porque nós estamos aqui na educação infantil falando de crianças muito pequenas, né? Que estão mesmo aprendendo a se alimentar, aprendendo a sentir fome, a nomear, inclusive, que a fome é fome, né? Que aquela sensação é fome, a significar isso, né? E isso é um conhecimento pelo corpo. Que aquele adulto, professora, tem também essa função pedagógica de estar colocando esse novo sujeito que chegou ao mundo, né, para conhecer os seus próprios, as suas próprias sensações, né. E também nessas experiências com o corpo e com o movimento, por exemplo, tem os desafios corporais, o domínio dos movimentos, aprender a andar, aprender a engatinhar, aprender a correr, a pular, a saltar, a pendurar, a escorregar, né? Então, são essas as experiências com o corpo, de viver o corpo e o movimento, né? E que possibilita estabelecer relações sociais, né? E agir também sobre os objetos e os artefatos culturais. Então, nessas experiências com o corpo, temos também o processo de perceber, como eu estava falando antes, e de significar as sensações, né, e funções do movimento interno do corpo, que demanda uma atenção ao seu corpo, né, e essa atenção pode se dar por intermédio do outro, aqui a professora, que sente junto com o bebê, né, a sensação de calor, e aí ele alivia tirando a roupa, né, para ele se sentir melhor, ou dar um banho, para que ele se sinta melhor. Então, a professora percebe, nomeia, significa e vai constituindo esse sujeito, né, por meio dessas relações que são muito corporais, né. Por exemplo, também o processo de compreender as próprias sensações de desconforto, de sono, de fome, de calor, de irritação, de alegria, e os efeitos que isso causa no nosso corpo, como batimento cardíaco acelerado, dores, rubores, sudorese, né, tremores, bocejos, né? Então, isso tudo precisa ser aprendido. A gente não sabe, não nasce sabendo isso, né? Isso precisa ser significado na nossa cultura. E aí eu lembro bastante também do encontro passado, né, em que a Adriane, a Lívia e a Michele nos apresentam assim, o quanto essa questão precisa também estar presente na formação das professoras, para que elas também, né, possam olhar para os seus corpos, para as suas sensações, para poder, nessa relação pedagógica com as crianças, trabalhar esses elementos e significar, né, considerar isso como um elemento importante na relação pedagógica, na constituição desses sujeitos, crianças, né, desde bebês. Cabe também refletir, né, sobre a implicância para a docência, né, pois temos evidenciado nas pesquisas que, para além dessa atenção em significar, né, o que os bebês sentem, o que as crianças sentem e percebem o seu corpo, que a docência na educação infantil exige uma disponibilidade corporal, né, o que revela, né, os desafios a serem enfrentados pelos contextos, né, nos contextos de educação infantil, ainda num retorno, ainda em contexto de pandemia, como vivemos, né, uma vez que as relações educativas e pedagógicas nessa primeira etapa da educação básica, elas são marcadas pela construção de vínculo e que isso ocorre por meio, fundamentalmente, dessa disponibilidade corporal da professora, né? Isso significa uma disponibilidade da professora para mobilizar o seu corpo, seus movimentos, suas ações, suas emoções,
suas atenções e preocupações para acolher uma criança que chora, que deseja colo, né, que necessita ser alimentada, né. Então, esse contexto de pandemia nos coloca mesmo esse desafio de pensar e como vamos fazer esse retorno, sabendo que a docência na educação infantil tem uma aproximação exige uma disponibilidade corporal da professora com as crianças nas relações, né? E que vão demandar de nós reflexões, né, para esse retorno, né? Já demandam reflexões, né, antes de pandemia, né, para pensar a docência, né, que dirá agora em momento de pandemia. E outro ponto que também revela, então, o desafio é a própria forma que as crianças também se relacionam entre si, né, que também revela aquela dimensão do corpo que eu mencionei lá, né, de experiência, espaço-temporal, e que as pesquisas também evidenciam que as crianças, elas, nas relações entre pares, elas mantêm uma distância íntima, né, ou aquela proxêmica muito íntima, em que elas se encontram corporalmente, e nesses encontros ao toque, ao tato, ao afeto, né, e nessas relações. E talvez tenhamos que criar protocolos de segurança que darão materialidade, ou terão que dar materialidade a uma territorialização dos corpos no espaço. A exemplo do que vimos, né, naquelas imagens que foram chocantes, no retorno proposto na França, e que para as crianças não se encontrarem, para as crianças não se tocarem, né, no espaço externo foram demarcados quadrados, ou X, ali as crianças podiam ficar, né, então são situações muito desafiadoras as que vivemos nesse momento para pensar, né, a continuidade ou a volta, né, no atendimento, a continuidade de um atendimento presencial ou a volta a um atendimento presencial. E o que revela para nós, assim, que esses movimentos que vemos, né, na mídia, né, de que a educação infantil deveria ser a primeira a retornar, né, revela para nós que somos conhecedores da área, que quem assim propõe não sabe, não conhece nem os modos próprios das crianças viverem, e muito menos, né, tem conhecimento do que é a educação infantil, qual a sua função social, política e pedagógica, como se vive o cotidiano, né, como se dão as relações pedagógicas na educação infantil, e então revela-se nessa tentativa forçada, né, de primeiro volta à educação infantil, e talvez devesse ser o contrário, né? Talvez as últimas a poder voltar seja a educação infantil. Por conta disso mesmo, né? Por conta dessas particularidades que nos desafiam a pensar. Eu vejo que eu estou encerrando, né, o meu tempo, então eu vou deixar por aqui a minha fala e passo para a Gisele, e depois, na continuidade, a gente mantém o diálogo com as perguntas. Agradeço até aqui a possibilidade dessa conversa, né? Com esse convidei, eu passeei, né? Eu adorei tanto essas palavras, convidei, revirei, né? Achei o máximo. Márcia, muitíssimo obrigada pela tua exposição. Eu acho que vai ficando, né, muito concreto para a gente. E para quem talvez, né, esteja acompanhando aqui, essa ideia de que, de fato, as relações com as crianças pequenas perpassam por essa questão do toque, né, por essa questão do afeto que se materializa no corpo, e o quanto a gente não pode esquecer disso para qualquer decisão que a gente venha a fazer, né? Isso sempre foi desafiador no dia a dia da educação infantil, nesse contexto agora, né, de uma crise que se coloca como uma crise sanitária e até humanitária, a gente vem de novo sendo questionado, né, sobre como fazer uma docência nesse contexto. Então, agradeço
eu vou anunciar aqui a Gisele, né? E daí logo depois a gente se coloca no diálogo. Então, as pessoas que quiserem enviar questões ou considerações para a gente pensar junto, né? Vai ser bem bacana. A Gisele, que é a outra participante da conversa de hoje, é doutora em educação pela UFSC, profissional da área de educação da Prefeitura Municipal de Florianópolis e atua no cargo de supervisora, integrante do Núcleo de Pesquisas e Estudos de Educação da Pequena Infância, o NUPEIN, da UFSC, né, do qual a Márcia também pertence, e nesse momento ela exerce, né, o trabalho mais direto das suas atividades pedagógicas em relação ao Núcleo de Educação Infantil Municipal Vila Cachoeira, que pertence à administração direta da rede, né. Gisele, obrigada pela tua participação, e fique à vontade aí para você desenvolver o teu pensamento. Obrigada, Catarina, né, quero iniciar também agradecendo pelo convite maravilhoso, tanto para poder escrever lá o artigo e compor o livro, e também agora essa oportunidade de discutir um pouquinho mais o texto e o tema proposto por mim naquela escrita. Agradecer também a Catarina e a Daniele, né, pela organização de todo esse evento. Então, eu dividi a minha fala em dois momentos, né, tentando ser breve também. No primeiro momento, eu vou me ater, de fato, à escrita, ao artigo, e aí, no segundo momento, eu trago um pouco da experiência que eu tenho vivido, então, no espaço, né, na função que eu ocupo como supervisor escolar do Núcleo Vila Cachoeira, agora em época de pandemia, buscando aí fazer o link sobre a brincadeira. Como eu apontei lá no artigo, e aí eu vou trazer algumas coisas que eu acho, né, ser fundamental, como eu apontei lá no artigo, a brincadeira, ela faz parte de uma experiência da criança, né, ela leva para a brincadeira aquilo que ela já experimentou, já vivenciou, já viu ou ouviu. A brincadeira, ela não nasce do nada, né, a criança, ela vai, então, elaborar suas percepções do mundo na brincadeira, mas é também na brincadeira que ela amplia essas percepções. E é inegável a potência da brincadeira para o desenvolvimento da criança, seja no âmbito cognitivo, afetivo, físico, como a Márcia aí, na fala dela, discorreu um pouco sobre os desafios dos corpos, né? A gente percebe muito que na brincadeira as crianças vão desafiando os seus corpos, procurando se equilibrar, pular, com um pé só, com os dois pés, enfim. E dizer que a brincadeira é importantíssima para o desenvolvimento da criança, não sou somente eu que digo, né? Temos aí um conjunto de autores, dos clássicos aos contemporâneos, que vem defendendo e provando, através de seus estudos, que a brincadeira tem essa potência no desenvolvimento infantil. Mas se por um lado, então, né, há uma legitimidade no discurso acadêmico, nos estudos, que essa brincadeira é importantíssima para esse desenvolvimento, por outro lado, a gente tem percebido que essa brincadeira, ela é desvalorizada na educação infantil. Na rede municipal de educação, por exemplo, que é onde eu trabalho, a gente tem nos nossos documentos orientadores a brincadeira como eixo estruturante das ações educativas. Então, o trabalho desenvolvido pelos docentes, né, as ações e as relações docentes, elas têm como eixo central a brincadeira. E mesmo assim, a gente percebe que a brincadeira, ora, é usada como uma estratégia de ensinar um conteúdo específico à criança, que é o que a gente chama de didatizar a brincadeira, ora, ela vem de maneira espontânea. E aí eu preciso fazer uma consideração em relação a essa palavra espontânea, porque se a gente diz que a brincadeira, ela não nasce do nada, né, ela nasce das experiências das crianças, seria incorreto dizer que uma brincadeira é espontânea. Mas quando eu trago esse espontâneo, é no sentido de apresentar
uma brincadeira, um espaço de brincadeira na educação infantil em que ele não foi pensado pelos adultos, né? Ele não foi planejado. E porque, bem, mesmo a brincadeira livre, que são aquelas brincadeiras onde as crianças têm uma autonomia de controle, né? É ela quem decide o rumo da brincadeira, mesmo na brincadeira livre, é necessário um planejamento prévio das professoras. Eu preciso pensar, né? Quais são as materialidades que eu vou dispor para as suas brincadeiras, quais são os espaços, quais são os tempos, e aí pensar também o que as crianças me revelam a partir das suas brincadeiras, de que modo eu posso ampliar os conhecimentos sociais e culturais das crianças a partir daquilo que elas nos trazem. Eu lembro, no meu artigo eu trouxe vários, né, episódios em que vai retratando, vai problematizando um pouco sobre isso, mas enquanto eu me preparava aqui para essa live, eu lembrei de um episódio que aconteceu lá no NEIM, em que tinha 2 meninos e uma menina brincando de casinha, né? A menina no papel de mãe, e um menino era o papel de filhinho e o outro de papai. Em determinado momento, a menina fala para o papai, faz a comidinha do filhinho. E o menino, quase que imediatamente, diz o seguinte, não, eu não vou fazer a comidinha, tu é a mamãe. Né? O que essa criança revela aí? Uma relação de gênero, né? Em que cabe à mulher fazer a comida para o filhinho. Bom, então o que a gente tem que pensar diante disso que as crianças trazem e nos revelam e que são os seus conhecimentos, são suas percepções do mundo? O que a gente tem que pensar e replanejar a partir disso? Eu lembro que a professora, né, a partir da observação, da reflexão em torno desse episódio, ela traz para a sala um chapéu de chefe de cozinheiro e pré-organiza um espaço como se fosse um restaurante. Bom, a possibilidade que essa professora estava ali fazendo era de dar a chance daquele menino de vivenciar a experiência de cozinhar, de que o menino, ele também pode cozinhar. E, enfim, aí ela trouxe, né, legumes, frutas de verdade, para que as crianças brincassem ali, enfim. E foi muito interessante que as crianças, durante as suas brincadeiras, elas foram reorganizando o espaço também, elas foram identificando, né? Há legumes que há sementes, há legumes que não tem, né? A batata não tem semente. Por que a batata não tem semente? Por que a cenoura não tem semente? Por que a abóbora tem semente? Então, elas iam trazendo ali na brincadeira, elas iam compartilhando também os seus conhecimentos e a professora ia fazendo a mediação dessas brincadeiras. Aí eu lembrei disso justamente porque, vejam, na brincadeira livre, eu tenho que ter aí um planejamento, um replanejamento das ações das crianças. E aí, ainda nessa brincadeira, ao lado desse espaço pré-organizado, havia à disposição das crianças, né, papéis, lápis, canetas, e as crianças utilizavam esses materiais também para anotar os pedidos dos clientes, para desenhar a comida que tinha feito, enfim. E aí, o que eu quero trazer com isso? Mostrar, de alguma forma, de que os conteúdos que a gente considera importante trabalhar com as crianças, linguagem oral escrita, linguagem visual, as noções do físico e natural, né, a natureza, enfim, esses conteúdos, eles vão sendo internalizados pelas crianças através da brincadeira e na relação com as outras, né, nesse compartilhamento de saberes. Então, é fundamental que estejamos atentas a essas brincadeiras das crianças. Observação e registro, então, vem, claro, né, como um instrumento pedagógico do profissional importantíssimo nesse processo, porque vai ser a partir das minhas observações, das minhas reflexões, daquilo que as crianças trazem, que eu vou poder ampliar esse repertório social e cultural das crianças. Devo, então, né, ampliar as materialidades para elas, com as histórias também,
que a gente poderia entrar na questão da criação narrativa. Eu estava ouvindo a Sara contar a maravilhosa história no início da live, e lembrei de uma fala da Gilca Girardello, que a Gilca deu uma formação também para a rede, em que a Gilca dizia que, ao brincar, a criança conta uma história, né? E ao contar uma história, a criança também brinca. Então, veja que a brincadeira, ela tem aí também um papel central no desenvolvimento da criação narrativa da criança. Então, essas são situações que são importantes a gente levar em consideração no sentido de valorizar cada vez mais a potência que a brincadeira tem naquele espaço, né, e no desenvolvimento. Vou terminar essa minha primeira parte da fala, que eu trago aí um pouquinho sobre algumas questões do texto, mas eu preciso ainda sinalizar que quando a gente valoriza a brincadeira da criança, a gente valoriza os conhecimentos que elas trazem para essa brincadeira. E ao fazer isso, eu também desenvolvo com ela o exercício de uma relação democrática. E aí vai entrar, né, em outra questão, que é a participação infantil. Eu sempre tenho buscado afirmar que é na brincadeira que se dá a participação infantil nos espaços da educação infantil. É quando eu levo para o meu planejamento aquilo que as crianças brincam, aquilo que ela me diz ao brincar, que eu trago e exercito com essa criança uma participação, né, uma relação democrática. Porque ela vai percebendo que ela é ouvida, ela é considerada naquele espaço. Bom, estou bebendo de água, eu acho que eu ainda tenho tempo, né? Eu falo rápido. Em relação à segunda parte, eu queria aqui compartilhar um pouquinho com vocês a experiência que a gente tem vivido nessa época de pandemia e isolamento social, que não é muito fácil, não é fácil para ninguém, não é fácil para os professores, né? Não é fácil para as famílias, e especialmente para as mães, e especialmente para as famílias, né, que têm aí uma situação econômica ou uma situação de vulnerabilidade. Bom, como exercer a docência agora, em época de pandemia, em que as crianças estão isoladas, né, em que temos aí que cumprir um distanciamento social. Uma primeira forma que a gente pensou era, bom, a gente sabe o que não quer, né? A gente não quer que as crianças se prendam a uma tela de computador, de celular, não faz sentido nenhum. Isso já foi tratado, inclusive, em outras lives, né? De que não existe educação remota, né? Para a educação infantil, não existe a mínima possibilidade, para quem entende o que significa educação infantil, a mínima possibilidade de pensar numa EAD para a educação infantil. Mas a gente tinha aí um papel, e estávamos cientes de um papel que era preciso ser exercido frente à nossa docência. E qual era ela, né? Pelo menos acolher as famílias, ouvir o que elas tinham a nos dizer, né? As suas dificuldades, enfim. Então, num primeiro momento, a gente ligou para cada família, procurando saber o que elas precisavam da gente naquele momento, como elas estavam, como estavam as crianças, se estavam dormindo, se estavam comendo, se estavam brincando, né, se conseguiam manter uma rotina, estava difícil para a mãe que estava sem emprego, depois teve emprego, mas teve que levar a criança para o trabalho, enfim. E aí fomos buscando estratégias de comunicação com essas famílias, né? Num diálogo muito próximo, muito íntimo, muito verdadeiro, sempre nos colocando como um apoio a essas famílias, nunca como aí tentando enviar tarefa e fazendo com que a mãe assumisse uma docência, né? Porque a gente tinha muito claro de que não era o papel da família assumir uma docência que não era dela, e ao mesmo tempo a gente sabia das dificuldades e aquilo que a gente não queria para as crianças, né? Se a gente não defendia no espaço do NEM Vila Cachoeira a atividade pela atividade, né, ou atividade mais escolarizada, mesmo no modo presencial, muito menos faríamos isso, né, de modo remoto.
Então, diante de muitas conversas, diálogos, a gente entrou no consenso, e teve muito a ver com as condições sociais das famílias também, de que o mais próximo delas, né, seria criar grupos de WhatsApp com essas famílias. Então, nós temos 7 grupos de atuação, então cada professora criou um grupo com as famílias, e aí estou eu, né, que sou a supervisora, está a diretora, professora de educação física, os auxiliares de sala. E nesses grupos das famílias, a gente começou a provocar e convidar as famílias a brincar com as crianças, a chamar as crianças à brincadeira, a transformar a casa e o quintal da sua casa num território brincante, né? Em possibilidades em que as crianças pudessem brincar. E fomos percebendo algumas coisas muito interessantes, né? A brincadeira de escola é uma coisa que veio nos grupos, por quê? Porque as crianças maiores estão tendo aula online. Então, as crianças menores acabam observando seus irmãos maiores, então, aí um conjunto de brincadeiras nesse sentido, né, da escola. Mas percebemos uma infinidade de brincadeiras das crianças e que mostram aí uma beleza, né, um conhecimento muito interessante. E as famílias, né, mesmo com todas as dificuldades, elas têm feito um esforço enorme para promover a brincadeira dentro de casa. Eu separei, eu trouxe, Ana, eu vou pedir o favor que tu coloque, então, eu separei alguns materiais, eu vou pedir para a Ana mostrar aqui para vocês, separei 2 vídeos, que o menino, ele faz uma tirolesa, né, ele brinca produzindo uma tirolesa. O outro vídeo vai aparecer, são vídeos curtinhos, tá? Esse é o David, e ele faz uma tirolesa com um copinho de iogurte, clipes, vai brincando aí, junto com o pai dele, porque não dá para, não sei se vocês estão vendo o áudio, mas o pai dele fica brincando com ele, né? Então, olha a beleza, olha o tanto de conhecimento que esse menino está aí elaborando para poder chegar nessa produção da tirolesa. O outro vídeo que eu trouxe para apresentar para vocês é o vídeo... o segundo vídeo... Deixa eu ver. É que eu tinha nomeado os vídeos, aí eu tinha falado para Ana... E agora me fugiu a palavra, é um nervosismo. É ele brincando, então, aí é uma brincadeira, é esse mesmo, Ana, obrigada. Ele tá brincando de índio, e olha só, né, o pai faz uma cabana com ele de lençol e colchão, porque as nossas orientações têm sido nesse sentido, né, de transformar mesmo a casa num espaço brincante com materiais que tem ali dentro de casa, né, com lençol, com almofada, com uma colher de pau, enfim. E o último são 3 imagens, que é para terminar a minha fala, desculpa, eu acho que são 2, né, Ana, que é o Luiz, ele brinca, vou esperar a Ana mostrar para vocês. Um minutinho, que eu acho que a Ana vai colocar, que é o Luiz brincando com tijolo e pá de pedreiro. São 2 imagens, né? Essa aí, ela não tá muito boa, mas acho que dá para ver. Então, é o Luiz no quintal da casa dele, ele vai empilhando o tijolo, pega, a mãe, então, vê que ele está construindo alguma coisa, ela dá a pá de pedreiro para ele, e ele fica apaixonado, né? Ela me relatou que ele ficou brincando ali uns 20, 30 minutos, e, né, caiu o tijolo, ele botava de outro jeito. Então, vejam vocês, ele está aí, né, trabalhando o equilíbrio, peso, enfim, um monte de conhecimento, a criação, né, arquitetônica,
que o Luiz vai trazendo para nos mostrar o quanto a brincadeira é potente. Então, é isso, assim, eu finalizo a minha fala, né? Acho que eu volto depois, diante das questões de vocês. Muito obrigada por enquanto. Obrigada, Gisele. A gente acompanha com tanta atenção, né, tudo que é dito, mas sempre a imagem, né, esse depoimento em imagens, ele também transpõe a gente, né, para esse universo, que é esse universo em que a criança, por intermédio da brincadeira, está construindo mundos mesmo, né? Então, acho que é muito interessante o modo como você trabalha no texto as ideias da potência da brincadeira, né? E ela até acho que entra em concordância, entra em consonância com uma discussão de uma autora que a gente gosta bastante, né? E que discute lá a avaliação de contexto, que é a Donatella Sávio, quando ela vai discutir também bastante essa ideia da brincadeira como um espaço de democracia na instituição de educação infantil, né? Então, muito bacana, assim, as tuas reflexões, o que faz a gente pensar. Eu acho que a gente podia voltar com a Márcia e talvez, Gisele e Márcia, a gente pudesse fazer de uma forma dialogada, né, até a partir de algumas questões ou considerações que a gente reuniu ali do chat do Facebook, né. Então, eu vou comentar com vocês uma primeira questão para cada uma, e aí fiquem à vontade até para intervir uma na colocação da outra, né? E depois eu continuo nessa proposição, então. Uma reflexão que veio nos inquieta do seguinte modo, né? O que implica, então, pensando na importância, né, dessa distância íntima para as crianças e dessa corporalidade, o que implica a disponibilidade corporal para a docência na educação infantil. Então, se, né, principalmente a partir da Márcia, pudesse adentrar um pouquinho mais nessa discussão, né, porque volta e meia, eu acho que é uma questão que a gente tenta refletir um pouco com os adultos que assumem essa função de docente, principalmente de crianças pequenas, mas parece que em nenhum momento da formação isso realmente é trabalhado numa essência, né? Então, acho que fica sempre essa inquietação. Para Gisele, você referiu, Gisele, de modo mais breve, né, a questão da ampliação das materialidades para que, de fato, as vivências que a gente oportunize para as crianças, né, no brincar, também deem essa possibilidade de enriquecimento dos repertórios narrativos para as crianças na brincadeira. Então, se você pudesse falar um pouquinho mais disso, estamos curiosos aqui. Teu áudio não está saindo ainda, Márcia. Isso. Agora deu, eu não estava conseguindo abrir o microfone, desculpem. Imagina. Então, com relação a essas, porque são duas temáticas quase, né? A questão da distância que as crianças se colocam ao estabelecer relações, que é essa distância muito íntima, né? Que tem um autor que se chama Hall e ele fala que a gente se coloca espacialmente com as outras pessoas numa distância que nós nos sentimos bem e confortáveis. E que esse autor, na realidade, faz uma análise de diferentes sociedades, e ele, por exemplo, coloca que os nórdicos, eles mantêm uma distância de 1,5 m, 2 para estabelecer relações, porque é nessa relação, nessa distância que eles se sentem confortáveis, né? Então, nesse momento de pandemia, eu ficava pensando, bom, os nórdicos não estão tendo problemas porque não estão
querendo chegar perto de ninguém mesmo, porque nessa distância eles se sentem bem, né? Então, assim, e nós, aí esse autor também coloca que os latinos já têm uma tendência a uma aproximação maior, assim, a ficar mais perto, né? Se sentir confortável estando perto dos outros, né? E que os nórdicos, se tu chegar muito próximo, né, eles dão um passo atrás, porque eles não se sentem confortáveis com aquela tua presença física tão próxima. E nas pesquisas, as crianças têm revelado que quando elas estão lá na creche brincando, a gente basta olhar várias fotos de crianças reunidas, a gente vai ver, elas estão amontoadas, né? Assim, num vocabulário simples, elas estão amontoadas, porque elas estão muito próximas, elas fazem tudo muito junto, né? Então, elas têm uma dinâmica de relações de proximidade, que revela particularidades, né, do modo dela se relacionar. E o quanto isso pode ser importante para pensar, então, também essas relações com a docência, né? Então, tem isso do modo das crianças se colocarem e tem do modo como, então, a professora também estabelece relações com ela, né? Que também tem se percebido que o fato de ser bebês, por exemplo, ou crianças muito pequenas, exige-se que se pegue no colo. Não dá para dar aula, ficar sentada na frente do quadro, dando aula para as crianças, né? Usando uma distância maior entre as crianças. A docência na educação infantil, ela se faz nessa docência, nessa aproximação, né? E precisa de uma disponibilidade dessa professora que vai, então, se aproximar dessas crianças, vai pegar no colo, vai afagar, vai, né, vai trocar fralda, vai dar de alimentar, inclusive com as crianças menores. E na minha pesquisa de doutorado, eu tenho uma cena em que as crianças vão revelando que mesmo as crianças um pouco maiores, elas gostam ainda dessa relação docente de aproximação. E isso se revelava em que todas elas, no momento de dormir, que tinha o horário de dormir, né, o quanto a gente critica, né, que todas as crianças têm que dormir, né, então, para mim, era uma incógnita, por que as crianças, no momento de dormir, gostavam de ser embaladas, né, porque tem esse contato corporal. Era uma das únicas horas que essas crianças de 3 anos não trocavam mais fralda, elas já se alimentavam sozinhas no refeitório, né? Então, a professora nem sempre tinha essa relação tão aproximada. E no momento do fazer dormir, muitas delas pediam para a professora tocar nelas e aproximar novamente, né? E ter uma relação, né, de uma distância mais íntima com essas crianças, revelando um pouco essa particularidade. Ainda com relação a essa disponibilidade corporal, eu também orientei uma pesquisa de mestrado em que o objetivo foi observar um pouco como se davam as relações da professora com as crianças ou as dinâmicas corporais da docência com bebês, essa especificamente com bebês. E nós fizemos uma análise de fotos, né, de imagens. E praticamente em todas as ações, seja de trocar fralda, seja de alimentar, né, as professoras estavam numa posição de aproximação e de disponibilidade corporal para essas crianças e de disponibilidade emocional, né? Então, a gente vê, enquanto a professora estava alimentando as crianças, tinha uma chegando no ombro, tinha outra subindo nas pernas, né? Enquanto ela estava trocando uma criança no trocador, tinha 2 penduradas nas pernas, né? Então, assim, há sempre uma busca pelo corpo da professora, né? E vai revelando também isso, assim, dessa necessidade, dessa disponibilidade corporal para que se diferencia muito de uma docência, né, no ensino fundamental. Eu gosto sempre de pegar os dois contrários, assim, né? Na educação infantil, as relações são de aproximação nessa docência. E no ensino fundamental, essa relação, não que necessariamente deva ser, mas ela tem um histórico, né? Uma história e um modo de se portar. A professora, o quadro negro, né? Passando a tarefa, ela passa do ladinho e até olha as crianças fazendo a sua tarefa, né? Mas tem uma distância entre, né? E eu lembro, quando eu era criança,
que eu só fui para a escola, eu nunca fui para a educação infantil. Mas aí nós tínhamos estagiários na sala. E esses estagiários, eles nos davam mais atenção, né? E ele chegava do nosso lado para corrigir a nossa tarefa e chegava bem pertinho. Aquilo era, para mim, o paraíso, assim, porque tinha alguém, além de tudo, ele era cheiroso, né? Assim, era alguém cheiroso chegando do meu lado, me dando uma atenção, né? Então, assim, poderia até ser uma dinâmica de uma docência no ensino fundamental também, né? Querer esse carinho, essa aproximação, né, corporal, e que eu tenho demarcado isso bastante na docência, na educação infantil, essa disponibilidade corporal das professoras, né? E que não dá para fazer de outro jeito, né? Não dá para não pegar esses bebês no colo, não dá para não né, deixar ele se alimentar sozinho se ele não se alimenta ainda, né? E as crianças maiores gostam também, porque elas pedem também, né? A exemplo dessa cena do fazer dormir, que eu analiso na minha tese, né, e assim, quem está no cotidiano com as crianças sabe, né, o quanto isso se faz presente sempre, né, eu estou citando duas situações que me ocorrem agora de pesquisa, né, mas tenho observado, assim, e de quanto, muitas vezes, acho que a Catarina pergunta, né, mas e na docência, né, na formação inicial, a gente não aborda muito isso, assim, dessas particularidades, né, e dessas especificidades na docência, né, na educação infantil. Eu vou deixar a Gisele responder a pergunta. Estava ótimo te ouvir. Estava aqui lembrando do quanto necessário os afagos, né? O carinho, o toque no cabelo, quanto isso significa para a criança alguma coisa. Bom, vou falar então sobre a ampliação das materialidades, né? Para além dos brinquedos industrializados, a gente tem que pensar aí em trazer outros elementos para as crianças brincarem. Pegando lá a imagem do Luiz quando brinca com tijolo, né? É uma materialidade importante para ele. E a sensibilidade da mãe dele de perceber que ao brincar de tijolo ele precisava de uma pá de pedreiro. Então, a pá de pedreiro ali virou um brinquedo para o Luiz. Então, perto da minha casa, vou dar um outro exemplo, perto da minha casa tem uma árvore de algodão. Então, quando tá cheio, né, fica um cacho assim que estoura e fica o algodão. Quando tem vento sul aqui em Florianópolis, porque eu e a Marcinha, a gente é da ilha, a gente tava até brincando, né, é do mesmo lugar, mas eu sou friorenta, ela é encalorada, então, mas estamos no mesmo lugar. E quando tem o vento sul, passa aquele algodão, e aquele algodão, né, invade a casa e fica pelo meu terreno, enfim. E aí eu catei o algodão no meu quintal, botei num saquinho, numa reunião de planejamento, falei, olha só, meninas, e aí mostrei para elas a textura, né, enfim, resumo da história, a Gisele plantou, pegou umas sementes, plantou, já estou com uma mudinha, porque a minha ideia é ir para a creche, quando retornarmos, e plantarmos aquela árvore, e olha que maravilha as crianças poderem ter acesso àquele material, né, para brincar, para compor suas brincadeiras. Então, aí, conchinhas, gravetos, folhas de diferentes tamanhos, colher de pau, panela de verdade, ferro de passar roupa. Tem uma unidade aqui na rede, a Doralice, que ela tem aí um projeto de territórios do brincar, né? E elas, quando fazem, elas organizam a creche em espaços, em territórios mesmo brincante. E assim, no território da casinha, por exemplo, tem ferro de passar roupa, né, tem micro-ondas, tudo que não funciona. Pegaram de doação, queimou, leva para a creche, né? E as crianças brincam com aquilo. Então, o escorredor de plástico, né, para brincar, o saquinho de chá para eu brincar de fazer chá ali da minha comidinha, orégano, levar temperos para as crianças. O exemplo que eu dei, né, dessa professora que fez ali um pré-restaurante, de eu poder levar legumes para que elas compunham suas brincadeiras. Então, a ampliação
das materialidades nas brincadeiras é para além do brinquedo industrializado. Ele também vai ter que fazer parte, né? Eu tenho que ter lá uma boneca, mas eu tenho que dar para a criança a possibilidade de brincar com uma boneca industrializada, mas também dela fazer uma bonequinha com ela, com folhinhas ou com gravetinhos, né? Com fitinhas, enfim. Então, é nessa ideia que a gente fala, né? Quando aí em ampliar as materialidades para as brincadeiras das crianças. Maravilhoso, Gisele. Eu acho que já, né, nesse posicionamento de vocês em relação às questões, dá para a gente pensar assim, né, que a gente reafirma esse lugar da relação adulto-criança, que é uma relação corporal, né, também, e fundante, quando a gente pensa na criança bem pequena, e a partir do que a Gisele comentou agora, a gente ressignifica as possibilidades da brincadeira quando a gente amplia, né, e pensa em materialidades muito simples e muito próximas da gente, acessíveis, né, que não são só o brinquedo o brinquedo industrializado, né, o brinquedo que pode ser caro por essas condições, né. Eu vou comentar com vocês, assim, teve muita participação, foi bem bacana, até tem uma que está na tela agora, que são considerações, assim, que as pessoas que estão acompanhando estão conseguindo fazer, né, a Ruth aqui comenta dessa organização da brincadeira com fogão, quase como se fosse a brincadeira de cozinha, de casinha ali, né, e que as crianças vão dando outros significados para isso e transformam isso numa lanchonete, num restaurante, né. Então, várias outras participações aí falando muito dessa relação do corpo do adulto com o corpo da criança, e talvez pelo adiantado da hora, porque assim, o tempo parece que sempre é curto, né, quando a gente está fazendo o que a gente gosta, e quando a gente está com pessoas assim, que ampliam também a nossa visão sobre o que a gente faz, eu vou colocar duas considerações, também uma está um pouco mais destinada para a Márcia, outra mais destinada para a Gisele, e daí acho que já nessa consideração eu pediria que vocês se despedissem, né, dessem aí um fechamentozinho, comentassem algo, para a gente ficar mais ou menos dentro do nosso tempo aí de 1h30 de trabalho. Então, vamos lá. A Márcia acho que já entrou um pouquinho, né, no que vem aqui acerca dessa questão, que é se você pode falar um pouco mais sobre como os docentes, as docentes, revelam, né, nas suas atitudes, ações respeitosas com as crianças, seja nesse aspecto mais corporal, físico, ou no aspecto mais afetivo. E, um pouco mais voltado para a Gisele, a ideia de desenvolver também um pouquinho mais a questão da participação na brincadeira, né, da participação nesse evento que é a brincadeira, como uma oportunidade de vivência democrática para as crianças. Então, agradeço também essa pergunta, porque ela possibilita aprofundar um pouco, detalhar um pouco situações, né, de como pode ser respeitoso, de como eu vou constituindo essa criança, né, nessa forma que eu me relaciono com ela. Eu gosto sempre de um registro também, né, que é quando uma criança está chorosa, e um bebê, né, está choroso, e a professora chega com ele e pergunta, o que você tem hoje? O que está acontecendo? Você está com calor? Né? E começa a tirar aquela roupa do bebê, e começa e o bebê, aos poucos, eu acho que ele mesmo vai sentindo que ele não sabia por que ele estava incomodado, né? Ele estava incomodado, ele não sabe por quê, porque ninguém significou para ele ainda que estava com calor, estava com roupa demais, então precisava tirar um pouco das roupas, e aí a professora, então, tira a roupa, ele vai ficando mais leve, né, e a professora fala, que tal a gente tomar um banho, para ficar ainda melhor, e a professora sai e volta, depois com o bebê, né, que assim, nós demoramos mais, porque o Pedro, não lembro o nome do bebê, né, gostou muito do banho, então, por isso que nós demoramos para voltar. Então, essa professora significa
aquela sensação de desconforto, aquele choro do bebê, de uma forma que vai ajudando o bebê a se reconhecer, a se conhecer, a conhecer seus sintomas, né, as suas sensações. Agora, quando a professora não é respeitosa, como poderia ser? Essa mesma situação, a professora podia dizer, manhento, olha aí, que manhento. Hoje tá assim, não tem jeito, só chora. Vamos deixar chorar ali, uma hora para. Uma hora vai parar, né? Então, assim, nessa forma de me relacionar com a criança, então, de não significar como importante aquele desconforto que ela está apresentando, eu estou constituindo essa criança, né? E constituindo de forma, eu acho isso muito intenso, assim, porque depois a gente não sabe por que a gente não olha para si, por que a gente não respeita a si próprio, né? Por que a gente não gosta de si, né? E porque por essa simples reação da professora, né, dizendo que era manha aquele desconforto, constitui aquela criança como que tudo que ela sente não tem importância, né? Então, assim, o quanto que as relações que se dão no corpo, mas não é só o corpo, eu dou visibilidade porque eu quero mostrar que o corpo também está ali, né? Mas ele não é, nós não somos só corpo ou só emoção, sentimento e pensamento, né, cognição, nós somos tudo isso ao mesmo tempo. Então, assim, a visibilidade do corpo, porque ela se apresenta no corpo, que é o desconforto, e por isso que, para chamar a atenção, né, então, eu gosto desses dois contrários, porque eles vão mostrando o quanto que nós vamos nos constituindo nessa relação, né, e quanto a responsabilidade da professora nessa constituição desses sujeitos, né, de como nós significamos, né, e valoramos ou não valoramos todas as sensações, né, todos os momentos, assim. E, então, seguindo um pouco isso, eu já vou me despedindo, é isso, Catarina? Eu já vou dando tchau, então eu agradeço muito, né, a Catarina e a Daniele pela ideia de fazer esse convidei, esse ciclo do livro, eu achei muito boa essa ideia. Eu pensei, nossa, como não pensamos nisso antes, né? Fazer lançamento dos livros agora virtuais, então nós podemos aproximar, né, nessa distância que nós estamos nesse momento. E então só quero agradecer. Márcia, fica conosco aí, né? Daí eu acho que Gisele, fique à vontade. Então, essa pergunta é muito boa, né, a participação, porque é a minha tese de doutorado, né, eu me dedico aí a compreender a participação das crianças nas relações educativas, e a brincadeira é um momento em que há uma relação de participação mais efetiva entre as crianças. E aí, para a gente poder falar da participação na brincadeira, a gente tem que pensar em duas situações, que são as relações entre as crianças na brincadeira, né, porque numa brincadeira a gente tem aquele mito de que brincadeira é sempre algo prazeroso, e não é. Na brincadeira tem os seus conflitos, tem as regras, né, tem as decisões, tem as relações de poder. Quem não viu aí uma criança que é a líder da brincadeira e que diz, tu vai ser a irmã, tu vai ser a tia, né, então há também as relações de poder. Então, pensar a brincadeira na relação entre as crianças, a gente tem que perceber que elas estão ali exercendo algumas relações. Ora, relações democráticas, ora, relações autoritárias também, né? E a professora, ela precisa estar aí atento para ir conversando e mostrando para as crianças como se dá uma relação democrática. E daí, em outro ponto, seria observar a relação adulto-criança, que é o modo como o adulto percebe e valoriza essas ações das crianças. Como eu disse agora há pouco, né? Ao valorizar a brincadeira, eu valorizo o conhecimento que as crianças trazem nessa brincadeira. E as crianças não são bobas. Elas percebem que naquele espaço ali da educação infantil, é o adulto quem detém o poder. Tanto é que quando elas querem brincar de algo que elas já sabem que os adultos não permitem, elas se escondem para brincar. Né? Elas percebem isso, então elas vão trabalhando aí com as relações de poder também na relação com o adulto.
E quando o adulto se coloca como um parceiro, né, que compreende essa brincadeira, que está ali para ampliar, para apoiar essa brincadeira, a criança percebe aí uma relação democrática e vai exercendo junto ao adulto uma relação onde todos os conhecimentos são valorizados, né, e respeitados, que eu posso discordar do outro, mas essa discordância é no âmbito não da valorização ou da desvalorização, mas no diálogo, no confronto do diálogo, para que todo mundo consiga crescer junto e tomar uma decisão coletiva, né? Então, seria mais ou menos nesse sentido. Agradeço também mais uma vez a oportunidade, né? Espero que vocês tenham gostado. Live é isso, é rapidinho, mas fica aqui o meu agradecimento. Gisele, muito obrigada. É curioso, né, esse exercício aí que a gente vai aprendendo também, porque passa rápido, né? Então, esse tempo da conversa aí vai muito rapidamente, e ao mesmo tempo também é isso, né? Eu acho que são coisas que, além do preparo, claro, que cada um faz, tem uma dinâmica nesse momento, né? E uma dinâmica que a gente vai também repensando coisas, conformando de uma outra maneira aquilo que a gente tinha inicialmente pensado. Agradeço muitíssimo as colocações de vocês, né? Eu acho que o exemplo que a Márcia trouxe e a fala que a Gisele fez agora em relação a esse segundo bloco aí das questões demarcam a importância dessa valoração do que a criança vivencia, né? Porque na medida em que a gente dá valor para tudo aquilo que a gente consegue perceber, e nesse sentido também a gente tem que ir aguçando essa percepção, né, sobre as crianças, a gente permite que as experiências que são particulares, né, de cada uma das crianças, sejam experiências que contribuam, né, para a sua formação ali, para essa composição da sua identidade de uma maneira mais positiva, mais valorada mesmo, né? E não ao contrário de deixar marcas que de repente sejam marcas ruins. Eu também me despeço aqui, né? Agradecendo a todos que estiveram na tela aqui, né? Então, vocês, Márcia, Gisele, Natan, Isabel e Sara, né? E não menos importante é agradecer também quem esteve, né, nos bastidores aí, que foi a Ana Luísa, mais diretamente, mas também a Fabiana e a Beatriz, que são outras duas alunas nossas. Semana que vem a gente tem mais uma rodada, né, desse primeiro ciclo, que ainda se faz em torno dos capítulos do livro. Então, quem tem nos acompanhado, vai ser um prazer ter vocês aqui de novo. Obrigadíssima e até a semana que vem, que vai ser dia 10 de setembro. Até mais, gente.